Vibe Mundial FM. Como está a sua vida durante essa fase? Já parou para se perguntar? Qual a sua essência? Ser de novo ou algo novo? Na página da sua vida. Esse é o tema de hoje, com uma convidada que irá nos ajudar a organizar os pensamentos e se preparar para as maravilhas que a vida pode nos oferecer. Porque nada está perdido, viu? Lembre-se disso. Mas antes de chamar a nossa convidada, um recadinho para você. Preste bem atenção. Você sabia que o Sedavit PC te ajuda a encarar de frente os obstáculos do dia a dia com mais calma e serenidade? E sem efeito colateral. Com um dia mais tranquilo, sua noite também será. Você encontra na Farmácia Hânima. É só ligar que a solução chega na sua mão. Anota aí o WhatsApp e o Telegram também. É o DDD 11 96340 1990. DDD 11 96340 1990. Agora sim, ser de novo ou algo novo? O que é essencial? A especialista em comportamento e negócios digitais, Paloma Vale, vai nos ajudar nessa tarefa. Boa tarde, Paloma. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Boa tarde, Brasil! Estamos aí com você. Essa animação que a gente precisa. Paloma, falando um pouco... Antes da gente falar dessa situação, vamos falar de uma situação anterior que a gente estava vivendo. Eu tenho certeza que as pessoas vão se surpreender com a pesquisa que você fez sobre os comportamentos das pessoas antes dessa fase que a gente está vivendo. E quais foram os resultados? Olha, os resultados foram impressionantes. Antes dessa fase que a gente está vivendo, já havia os sintomas de que algo precisava ser visitado. Então, nós fomos nas redes sociais perguntando para as pessoas o que é essencial para você. E a resposta foi incrível porque foram 4 grandes coisas que foram as respostas. As pessoas responderam a seguinte, em 4 grandes grupos. Eu quero acordar desestressado, eu quero dormir melhor, eu quero ter mais foco e quero cuidar da minha saúde. E a gente ficou impressionado, porque assim, ninguém falou que queria ir para Harvard, viajar para Europa, comprar uma casa, trocar de carro, ir para Disney. Ninguém respondeu isso. E o interessante é que as respostas foram as seguintes. Elas consideraram essencial aquilo que a gente não põe na agenda. Ou seja, a gente coloca todas as atividades na agenda, menos aquelas que eram consideradas essenciais. A gente não põe na agenda, tipo, vou acordar desestressado, eu vou dormir melhor, eu vou cuidar mais de mim, não se coloca isso na agenda. Sim. Então, havia uma crise aí, nessa saúde mental de eu vivo a minha vida, mas não estou vivendo o essencial. Legal. E também, quantas portas se fecharam, né, para a saúde mental? Sim, muitas portas se fecharam para a saúde mental, inclusive... Agora, assim, nesse momento, antes, agora, muita confusão aconteceu do lado de dentro, do lado de fora. As pessoas tiveram que entender o seguinte, a gente achava que vida era tudo que acontecia da porta de casa para fora. E, de repente, as pessoas tiveram que entender que vida é tudo que acontece da pele para dentro. Então, tem uma organização aí que precisava acontecer. Porque, inclusive, por exemplo, às vezes você ia viver da porta para fora... Você estava numa festa, mas a sua cabeça estava em outro lugar, estava sentindo uma outra coisa. E, de repente, quando essa festa não estava mais na agenda e tinha aquele essencial que estava desorganizado, as pessoas tiveram que estar em casa e dizer, bom, agora está na hora de resolver isso aqui. De tudo que é vida que acontece da pele para dentro. Então, é um momento de transformação, com certeza. A transformação começa dentro de casa. A busca pelo prazer, pelo desenvolvimento, para ter um desempenho melhor, não está lá fora. Está na parte de dentro. A gente está no mesmo cenário, por exemplo. E teve gente que se reinventou, ou foi buscar novas coisas, ou foi passar por um processo de transformação. Quem quer passar por processo? Acho que foi a primeira decisão que teve que tomar, né?
E o segundo ponto, teve gente que não, que negou. Tipo, não, isso não está existindo, isso é uma conspiração, não existe, e tocou a vida como se nada tivesse acontecido. Então, no mesmo cenário, nós tivemos sintomas e situações diferentes, porque no final das contas, tudo é a respeito de uma escolha. Sim. Agora vamos lá. As notícias estão aí todos os dias, transmitindo os mesmos conteúdos, né? E aqui, no Jornal Multidimensional, com Paloma Vale, irá transmitir o que está na sua frente e ainda não percebeu. Exato. Então, assim, a gente sai daquele momento de repente, já tinha uns sintomas de que algo do lado de dentro não estava bem, e a gente foi convidado para ficar dentro de casa e resolver isso que estava do lado de dentro. E nesse momento, a gente teve que abrir a percepção para novas coisas. Que, por exemplo, de repente, alguém dormiu sendo um profissional liberal, um empresário, ou alguém que cuida de show, ou que cuida de alguma outra coisa, e acordou e não era mais, porque, de repente, tudo se apagou. Se acordou, tipo, o que eu sempre fui, eu não sou mais. É um E caso agora? da Adriana Prado, que está aqui com a gente. Exato, Né? a Adriana tá aqui fazendo assim, sou eu, sou eu. Né? Então, assim, como é que é você lidar com isso? E você teve que, de novo, abrir a percepção para outras coisas. Que foi um exemplo que vira e mexe eu conto. Lá na minha rede social também contei pro pessoal. Que, por exemplo, em frente à minha casa tem uma pitangueira com pássaros. Eu moro há anos nessa casa. E nunca percebeu nada. Eu nunca vi. Eu não via nem o canto dos pássaros. E, de repente, quando eu tive que entender essa vida da pele para dentro e eu tive que começar a abrir minha cabeça para ser novas coisas, eu comecei a ver a pitangueira. Eu comecei a ver os pássaros, eu comecei a acordar mais cedo, inclusive, para poder ver quando eles começam a cantar, prestar atenção. Fiz até um vídeo da Guerra das Maritacas com os bentivis nessa pitangueira, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, esse momento foi dessa reflexão sobre essas coisas que a gente precisa abrir a percepção, esse convite para se reinventar. Porque muitas vezes, até no bate-papo com a Adriana, a gente acha que a gente é uma função. Você não se apresenta como ser humano, você se apresenta como aquela função que você exerce. Aquela habilidade, né? Aquela habilidade. E, de repente, durante esse período, você teve que entender que você não é aquilo, você é muito mais do que aquilo. Mas você teve que passar por um processo interno. No final das contas, a palavra-chave que a gente tem desse momento é reinvenção. Chegou o momento de se reinventar e entender que sua habilidade, o seu potencial pode ser muito maior do que aquilo que você se limitava, na verdade. Você achava que você era só aquilo. E você teve que se reinventar e entender que você está além daquilo. Esse é um momento, na minha opinião, sempre tentando enxergar as coisas boas, independente da situação que você está passando, é que essa fase foi um convite para que você possa reavaliar os seus conceitos, os seus comportamentos, a forma como você está enxergando a vida. Exato. E talvez até, por que não, tomar a decisão de ser algo que você sempre quis e que era essencial, mas não estava nos seus planos, na sua agenda, nem na sua vida. Então, houveram potenciais que você teve que descobrir durante esse momento. Mas o que foi requerido das pessoas, né? Foi requerido você abrir a percepção para o novo. Ai, Paloma, como é que abre essa percepção para o novo? Às vezes a gente fala de coisas do dia a dia, fica mais fácil de entender do que a gente falar sobre a vida, né? Então, por exemplo, alguém alguma vez na vida, de repente, decidiu comprar um sapato, ou comprar uma bolsa, ou comprar uma camiseta. Aí parece que o dia que você decidiu comprar, todo mundo tem, menos você. Não é que todo mundo tem menos você, é que a partir daquele momento você abriu a sua cabeça, você abriu a sua percepção e você passou a enxergar. Que foi um dos bate-papos que eu já tive também, que tem uma frase célebre, né, que fala que o essencial é invisível aos olhos. E eu sempre discordei dizendo, não, depende da percepção. Sim. E esse cenário nos levou para lá. Abra a sua percepção para outras coisas. Está na hora de você enxergar que o seu potencial é maior e está na hora de se reinventar.
E, de repente, foi um empurrãozinho da coragem, que estava faltando, porque a gente sempre tem desculpa, né? A gente tem desculpa para tudo. E, de repente, foi um empurrãozinho que precisava para sair da desculpa e ir para a atitude. Então, são coisas muito importantes que estão acontecendo. E para a reinvenção, tem um ponto humano essencial, que é a criatividade. Sem criatividade, você não consegue se reinventar. O que é ser criativo? Olhar o que ninguém vê, prestar atenção no que não está sendo visto, fazer conexões. Olha, podem inventar a máquina que quiserem, mas fazer conexões é uma habilidade humana. Então, nós temos isso que é apenas... A gente supervaloriza uma série de outras coisas, de máquinas, de automação e uma série de outras coisas. E nós temos uma que a máquina não consegue fazer, que é fazer conexões. E que, no fim, esse é o ponto-chave para a criatividade. Não tem robô, tecnologia que substitua. Não. Eu fiz até um post esses dias mostrando uma mulher com cabelo ruivo e tinha do lado um pet com a mesma cor. Uma máquina não consegue diferenciar isso ainda. Uma inteligência artificial não consegue. Quanto mais pensar em estratégia, ser criativo, fazer conexões, ter insights, e nós temos isso na nossa mão. A gente supervaloriza um celular que é importante, hoje é muito importante, mas a sua vida é mais importante que isso, e você tem habilidades que o seu celular não tem. Vibe Mundial 95. FM.